Olá, bom dia para você que me escuta, você que tem acompanhado os nossos devocionais e tem sido edificado, que o Senhor possa continuar a abençoar a sua vida através dessa reflexão diária. Se for possível, que você possa compartilhar com as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e possam, pela graça de Deus, serem edificadas. Que Deus te abençoe em mais um dia que se começa. Nossa reflexão de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 2. O texto nos diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui nós percebemos que, continuando o que se fala no versículo anterior, para termos cuidado com os falsos ensinos dos falsos profetas, aqui nesse versículo nós somos apresentados à resolução desse problema, no sentido de, aqui nesse versículo, conseguimos perceber como reconhecer de fato o Espírito de Deus na vida de alguém. Aqui nesse versículo específico, nós percebemos a graça de Deus que pode ser derramada na vida das pessoas, e essas pessoas podem confessar a Jesus. Perceba que na primeira expressão que o apóstolo João coloca aqui, ele diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Aqui ele está nos mostrando e nos direcionando para termos o foco no que realmente devemos pensar e acreditar. Nós devemos, obviamente, ter a palavra em alta consideração em nossas vidas, para que ela seja o juiz das nossas atitudes e também que nós possamos usá-la para julgarmos os ensinos falsos, sabermos qual é o ensino verdadeiro, podermos ter um direcionamento para as nossas vidas, para a vida do próximo, para a vida do nosso irmão em Cristo. Então aqui nos é mostrado isso: nisto reconheceis o Espírito de Deus. E então nós somos mostrados a esta verdade. Todo espírito que confessa. Aqui nós percebemos que, assim como no versículo anterior, a ideia de espírito é justamente a ideia de algo que está por detrás. Como existe o ensino e existe o espírito daquele ensino descrito no versículo anterior, e aquele ensino pode ser de Deus ou não, aqui nesse versículo nós percebemos algo mais pessoal. Toda pessoa, toda intenção de confessar a Jesus. Então, todo espírito aqui envolve então uma condição geral. Todo espírito que confessa. E entenda que esse confessar aqui não é de nós confessarmos que pecamos, ou confessarmos que cometemos um erro, ou algo do tipo, como um ladrão que confessa seu crime, ou algo do tipo. Mas esse confessar é uma atitude completa do ser humano. Esse confessar descrito aqui não é simplesmente o fato de dizer, mas é o fato de confessar e isso requerer de você a sua própria vida. É uma confissão de fé, não é uma confissão simplesmente de algo, de uma informação. Aqui é uma confissão que envolve o nosso coração, as nossas intenções, a nossa mente, as nossas ações. Todo espírito que confessa, que entende de fato e de verdade essa verdade e confessa ela com a sua boca, como é descrito em Romanos, que com o coração se crê para a justiça. Então exige-se dessa confissão algo que vem do coração, não simplesmente algo que é simplesmente falado, simplesmente dito. Então, qual é essa confissão? Qual é essa confissão de fé que toda pessoa que faz isso reconhece o Espírito de Deus? E nós podemos reconhecer o Espírito de Deus naquela pessoa através disso. É que Jesus veio em carne. Toda pessoa que entende essa verdade, ela tem o Espírito de Deus. Toda pessoa que reconhece e vive essa verdade. Perceba, Jesus Cristo ou Jesus ou Cristo, aquele Messias prometido do Antigo Testamento, aquele que veio para trazer a paz aos homens, aquele que veio para cumprir o propósito do Pai nesta terra. Jesus ou Cristo, ou Messias, ou ungido, ou esperado, ou aguardado, aquele que um dia voltará e reinará com cetro de ferro. Esse Jesus Cristo, ele veio em carne, ou seja, esse Jesus Cristo já existia antes de vir em carne, ou antes de encarnar. Como é descrito no Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus
já existia antes de encarnar. Jesus já existia antes do seu corpo físico, pois Jesus é Deus. Então não é simplesmente aqui uma confissão de que Jesus ele é ser humano, mas é uma confissão que o Jesus, ele é Messias, o Messias prometido por Deus, e esse Jesus que é o Messias prometido por Deus, ele é o próprio Deus, porque ele já tinha uma existência antes e veio em carne. É aí onde nós devemos basear nossa fé, no Jesus que nos transforma, no Jesus que veio ao mundo, Deus Filho encarnado, que morreu por nós. Então aqui não é apenas reconhecer que Jesus é esse Cristo, que ele veio em carne, mas é ter fé nele. Essa confissão envolve fé. Não adianta simplesmente passar uma informação para frente, ou simplesmente achar que acredita ou acreditar de forma leviana. É necessário fé. É necessário uma entrega total a essa realidade de que Deus Filho veio em carne e morreu por mim e morreu por você que me escuta. É através dessa verdade que nós podemos reconhecer o Espírito de Deus nas pessoas. Você pode reconhecer o Espírito de Deus em você? Você consegue reconhecer o Espírito de Deus no próximo? É essa realidade que nós devemos ter em mente. É essa verdade que nós devemos trazer para os nossos corações e crermos de fato e de verdade. Crer que Deus enviou seu Filho e ele morreu por nós, para que pudéssemos ter vida. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. A mudança real de vida, a reconciliação com Deus só é possível porque Jesus Cristo veio em carne. Então é necessário não apenas acreditar nessa realidade, como é descrito, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 23 e 24. O texto diz o seguinte: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqui esse homem que estava possuído por um espírito imundo, ou seja, um demônio, ele reconhece que Jesus é o Santo de Deus, o separado de Deus para uma boa obra. Como é dito em outra ocasião nas Escrituras também. Não basta simplesmente acreditar em Deus, porque até os demônios creem e tremem. É preciso viver essa realidade. Não é apenas acreditar mentalmente, ou da boca para fora, ou como um sentimento vazio. Mas é preciso acreditar com todo o ser, se entregar de verdade a Deus. E aí você vai perceber como você mesmo vai ter essa certeza que o Espírito de Deus está em você e como você vai conseguir examinar se no outro, se aquele ensino também traz o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus confessa que Jesus Cristo é o Messias, o Deus encarnado, que nos traz a salvação. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.